E ainda nesse assunto, reforma tributária, depois da pressão do Planalto e também de governadores, o Senado decidiu apoiar a volta do incentivo fiscal à indústria na reforma tributária. Essa é uma informação, uma apuração da nossa repórter Larissa Rodrigues. Já está lá no nosso site cnnbrasil.com.br. E esse acordo foi costurado pelo Planalto, com senadores e governadores do Nordeste, para alterar o texto recém-aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ainda nem está, de fato, andando ali no Senado. O senador Eduardo Braga até disse que quer tratar de mérito ali a partir de agosto, quando os trabalhos efetivamente estiverem caminhando, mas nos bastidores já está tudo sendo discutido. Gente, os bastidores não param. E o objetivo desse ponto que a gente trouxe agora é incentivar indústrias do Nordeste. Um destaque à reforma que foi incluído na reta final ali da votação na Câmara dos Deputados por apenas um voto, colocou em risco a instalação de uma fábrica de carros elétricos na Bahia. No texto original, antes desse destaque, os descontos de impostos para indústrias na região seria prorrogado por até 7 anos. Essa foi a única derrota do governo durante a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que agora, então, corre atrás, né, para tentar reverter essa decisão. O governo já está ali articulando tudo nos bastidores, já mirando no Senado Federal para tentar reverter esse ponto. Tá aí a matéria no nosso site, CNN Brasil completinha. Já vou chamar, então, o Daniel Hittner, que está fazendo companhia para mim no 360 nesse sábado. Daniel, reforma tributária. A gente quase não fala, né? A gente quase não está de olho na reforma tributária. Vamos falar mais um pouquinho, que tem muito detalhe. Daniel, a gente tem agora um ponto muito importante, a Larissa trouxe essa apuração também sobre as possíveis mudanças que a gente deve ver no Senado. Já há algumas outras sinalizações de mudanças que a gente pode ver nesse texto, né? Como, por exemplo, aquelas prerrogativas do Conselho Federativo, para arrepio de Tarcísio de Freitas, né? Que brigou tanto para conseguir aprovar esse ponto ali na Câmara dos Deputados, como foi aprovado. A gente também tem algumas exceções que foram apontadas no texto da Câmara dos Deputados, que é outro ponto que deve ser debatido agora nessas discussões no Senado Federal. Queria que você trouxesse um pouquinho do cenário que a gente tem agora e que esse texto, que essa proposta vai encarar agora na outra casa, né? Passando a Câmara dos Deputados, agora no Senado Federal, a segunda parte da missão. Tainá, sugiro a gente dividir em 3 partes as mudanças que o Senado está inclinado a fazer nesse texto recém-aprovado pela Câmara dos Deputados. E boa parte dessas mudanças já foi um pouco até desenhada pelo relator Eduardo Braga ao longo desta semana, inclusive em entrevista aqui à CNN ao nosso analista Gustavo Uribe. Bom, uma das mudanças, uma das possibilidades mencionadas por Eduardo Braga é o estabelecimento de alguma trava para o IVA, esse imposto sobre valor agregado, que não tem uma alíquota definida na Constituição, nessa PEC que está em discussão, vai vir posteriormente por um projeto de lei complementar, mas a ideia de Eduardo Braga é fixar ali um mínimo e um máximo, e é esse máximo que importa, porque a ideia ali, uma conta muito preliminar que estava se fazendo, era de que o IVA teria que estar em torno de 25% para manter a carga tributária. Só que, e esse só que é muito importante, na Câmara dos Deputados entraram um monte de exceções, setores inteiros que foram excetuados, outros setores que tiveram uma redução de 60% do IVA, e aí o que acontece? Se tem muita exceção, a alíquota de quem paga tende a ficar maior. Eduardo Braga já sinalizou o seguinte: podemos estabelecer um teto ali. Pode ser, ele não fala de nenhum número, pode ser 27%, 28%, 30%. O número exato vem por lei complementar, mas pelo menos estabelece esse máximo e também um mínimo. Outra mudança é o Conselho Federativo. Foi o grande cavalo de batalha de Tarcísio de Freitas na Câmara dos Deputados. É esse grupo, esse colegiado ali, que vai funcionar com 27 membros de municípios e 27 de estados, para definir como vai ser feita a divisão da arrecadação dos impostos estaduais e municipais. O que ficou definido na Câmara? Que os estados com mais população, e aí, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, tem mais peso nessa definição. O rateio vai passar por uma definição do Conselho que vai ter uma participação maior desses estados. Só que no Senado, Tainá, você conhece melhor do que eu isso, no Senado são 3 senadores por estado. E ali, esse debate federativo fica mais democrático, não pesa tanto a voz de São Paulo, do Rio, de Minas. Então essa é uma outra possível mudança para que os estados do Norte e Nordeste tenham um peso igual
ao peso dos estados do Centro-Sul. E essa última mudança aí é a que traz a nossa analista Larissa Rodrigues. Ela, inclusive, que devia estar sentada aqui, só não está porque está sem voz, eu tive que entrar no lugar dela. Mas o que é importante nisso é o seguinte, existem incentivos ali que são descontos de IPI e de PIS/COFINS, que são pensados para levar mais indústrias para o norte, para o nordeste e para o centro-oeste. O governo da Bahia passou os últimos meses todos negociando com uma fábrica chinesa, a BYD, para assumir a fábrica da Ford, que está lá sem funcionar em Camaçari. No último momento foi aprovado ali um destaque para suprimir esse desconto na Câmara dos Deputados e esse destaque foi aprovado por um voto. Bastava um voto a mais para manter esse texto. A culpa, inclusive, caiu lá no Estado para um dos deputados da Bahia, que foi muito cobrado por isso. Agora, o Senado tem um entendimento de que isso deve voltar até para garantir a continuidade desse projeto da fábrica chinesa lá em Camaçari e outros projetos também nas regiões centro-oeste e nordeste da indústria especificamente. Só um comentário, Daniel, já que você trouxe a Larissa Rodrigues aqui, já contou tudo aqui dos bastidores da CNN, Larissa tá muito chique, né? Porque ela tá doente, por isso que ela não tá aqui, tá sendo substituída pelo nosso chefe, nosso diretor de conteúdo, Daniel Hittner. Então, é um privilégio, viu, Dani, ter você aqui. Eu tô aqui, olha, e a gente ainda dando, claro, a apuração de Larissa Rodrigues, que tá contribuindo aqui no 360 também. Sobre reforma tributária, né, Daniel, que a gente estava falando sobre essas alterações, Arthur Lira mesmo já sinalizou no dia ali da aprovação da reforma tributária, chegando ali para ir para o plenário da casa, na hora da votação, ele mesmo já sinalizou que acontecerão mudanças no texto do Senado, que essa proposta terá que retornar para a Câmara dos Deputados, né? Ele falou em uma coletiva ali com toda a imprensa. Então, a ver quais mudanças de fato serão concretizadas nesse texto, né? Mas a negociação está aí rolando. E, Tainá, o problema é que uma PEC, ao contrário de um projeto de lei ou de uma medida provisória, que uma MP, por exemplo, chega na Câmara, a Câmara aprova, depois vai para o Senado. Se o Senado faz uma alteração, fica depois a Câmara dos Deputados incumbida só de analisar esse pacote de mudanças. Ou aprova ou rejeita e aí segue a vida, a MP é sancionada. No caso de PEC, o texto precisa estar uniformizado entre as duas casas. Então, o risco que se corre, se o Senado muda muito, é que depois volta para a Câmara e a Câmara faz novas alterações. Só que aí não termina não, volta para o Senado e fica esse ping-pong. Fica para lá e para cá e nunca se consegue chegar num consenso. É por isso que essas medidas podem e devem acontecer, são fruto do processo democrático e justamente da composição de cada uma das casas. Uma representa o povo, outra representa a federação, os estados. Elas têm perfis diferentes, mas vai ser preciso chegar a um consenso, porque se cada casa quiser a sua versão, a gente vai ficar nesse ping-pong eterno. Precisa de um acordo mínimo, né, que é o que eles já tentam fazer ali nos bastidores, no andar da carruagem, para tentar avançar de alguma forma. Lembrando que essa parte da reforma que a gente está tratando agora é apenas metade dela, digamos assim, né? Trata de bens e serviços. O governo ainda vai enviar, agora nesse segundo semestre, uma segunda parte da reforma tributária que trata sobre renda e patrimônio. Então, a gente ainda tem mais uma parte aí de discussão pela frente, para além do que está sendo discutido agora no Senado, ainda vai chegar uma segunda parte da reforma tributária que seria para fechar esse pacotão da reforma, né, Daniel? Obrigada pelas suas informações. Pode concluir. Quer concluir? Não, só ia te dizer que tem também uma terceira parte, porque, digamos, a primeira parte, essa reforma tributária é sobre o consumo, segunda parte, a reforma tributária é sobre a renda que vem até o final do ano, e o que o Ministério da Fazenda promete, o secretário Bernardo Api já nos contou, inclusive na CNN, que espera para a abertura do ano legislativo de 2024 o envio desse tal projeto de lei complementar, que é aquele que regulamenta a reforma tributária e, portanto, trará, por exemplo, a alíquota do IVA, como vai funcionar o cashback, que é a restituição dos impostos ali para a população mais pobre. Muito bem lembrado, o projeto de lei complementar que é essencial, né, para poder fechar tudo isso. Obrigada, Daniel Hittner, obrigada aqui pela sua participação, sempre muito bom ter você aqui.